Olá, meu amigo e minha amiga, bem-vindo e bem-vinda a mais uma degustação teológica. E o vídeo de hoje nós iremos tratar sobre a formação do Novo Testamento. E antes de nós entrarmos aqui no nosso assunto, quero te pedir para dar um like, dar um joinha aí, me ajuda. E também se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Põe no WhatsApp, compartilha com amigos. É uma degustação teológica. Em breve estaremos lançando um livro que está atrelado aos vídeos que fazemos aqui, que são vídeos simples, né? Mas eles têm um conteúdo que pode ajudar muita gente a entender melhor a Bíblia que lê. Tá certo? É uma porta de entrada para aqueles que querem se aprofundar nos ensinos da teologia, no aprendizado teológico. Então, por isso o nome Degustação Teológica. Bora! Eu sou o David Domenicali e agradeço muito de você estar me acompanhando. Num vídeo anterior, nós falamos sobre a formação do Antigo Testamento. Aliás, acho que vale a pena você dar uma procurada nesse vídeo no meu canal e dar uma olhada nele. É um vídeo um pouco mais longo, esse tem uns 30 minutos de duração, porém, ali eu explico algumas questões de 4 fontes que possivelmente aparecem para compor o Antigo Testamento, além dos autores tradicionais que você já conhece. Nem todas as pessoas sabem, né, dessa formação. E alguém pergunta, mas Pastor David, qual a importância de a gente saber sobre isso? A importância é que é muito estranho nós sairmos por aí pregando uma Bíblia, um livro, né, pregando as mensagens de um livro que nós nem sequer conhecemos a sua estrutura. Eu acredito que devemos conhecer a estrutura do livro que nós usamos para pregar. Afinal de contas, nós pregamos as pessoas, ensinamos sobre Deus a partir daquilo que encontramos registrados na Bíblia, o livro que contém nossa regra de fé. Através da Bíblia, deste livro, que nós mostramos a história de Jesus, as narrativas contidas, né, através dos livros, das cartas, que apontam para Deus, que mostram o Deus vivo e a maneira pela qual nós devemos viver segundo a vontade desse Deus vivo. Por isso o nome Palavra de Deus, que é atribuído à Bíblia Sagrada, Cristo sendo o centro das Escrituras. Então, é importante você conhecer, sim, a estrutura do livro que você prega, ok? Então, vamos falar hoje sobre a formação do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa a ser escrito bem depois do dia que Jesus ascendeu aos céus. Veja bem, Jesus, ele foi um jovem que pregou, ensinou a vontade do Pai, e como nós cristãos sabemos, temos a convicção que ele é o Filho de Deus e é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus. Aliás, tem um vídeo que eu falo sobre a Trindade, como a gente deve entender a Santíssima Trindade. Procura também no meu canal. Tenho certeza que vai ser bacana para você, tá bom? Então, assim, Jesus, ele começa o seu ministério com 30 anos de idade. Por que 30 anos de idade? Porque era a idade que normalmente naquela cultura os rabinos eles iniciavam o seu trabalho, né? Era muito incomum ver um rabi
abaixo dos 30 anos de idade. Então, provavelmente Jesus ele segue esse contexto histórico, por isso ele começa seu ministério só aos 30 anos de idade, né? Até os 30 anos de idade, Jesus meio que fica no anonimato, você percebe? Então, é interessante, em algum momento eu vou fazer um vídeo falando sobre cristologia, estarei tratando um pouquinho dessas questões sobre a história de Jesus, uma degustação só, para que as pessoas queiram se aprofundar. E Jesus, ele teve, a partir dos 30 anos, ele teve mais ou menos uns 3 anos e meio, no máximo, de ministério. O ministério que eu falo é o ministério da pregação, do ensino, revelando ali às pessoas o seu propósito, né, de vir salvar o mundo, de salvar o pecador, de mostrar qual era a vontade do Pai para a humanidade, enfim. E aí a gente sabe que havia um plano de salvação, né, que Jesus vai para a cruz por causa dos nossos pecados, e ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No terceiro dia, após a crucificação, Jesus ressuscita. Ele havia prometido que ressuscitaria, né? E ele ressuscita de fato. E depois da sua ressurreição, Jesus, num corpo glorificado, um corpo transformado, veja bem, a ressurreição de Jesus é sim corpórea, tá? Porém, ao ressuscitar, o seu corpo passa por alguma transformação, né? Porque ele é ao mesmo tempo um corpo normal, que pode ser tocado, ele tem furos nas mãos, ele tem a marca, né? A marca dos furos dos pregos da cruz, ele come, né? Ele come uns discípulos, em algumas dessas aparições após a sua ressurreição, ele come com os discípulos, mas ao mesmo tempo ele desaparece, ele aparece aqui, aparece ali, ou seja, Jesus tem um corpo diferente, mas é um corpo ressurreto, tá certo? Ele fica, depois da ressurreição, ele fica uns 40 dias aproximadamente, uns 40 dias dando testemunho, né, da sua ressurreição. Jesus fica uns 40 dias, aparece aqui, aparece ali, testificando aos discípulos que a sua promessa estava se cumprindo. Ele disse que ressuscitaria e deu prova para que os discípulos pudessem crer que ele de fato era o Messias e que ressuscitou e está vivo. E tudo termina naquele momento quando Jesus, ele, aos olhos dos discípulos, ele sobe aos céus, ele é elevado às alturas e os discípulos ficam olhando para ele, né, quando aparecem 2 anjos e dizem, olha, não fiquem tão atônitos olhando, né, o Cristo subir para o céu, porque da mesma forma como ele está indo, ele também voltará. E aí vem a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo que nós aguardamos. E vai acontecer, querido. Assim como nenhuma profecia bíblica falha, a volta de Jesus será literal e se cumprirá. Pode ter certeza. Nós não sabemos o dia, nem a hora. Isso seria um assunto para a escatologia, não é verdade? Mas ele cumpre e é fiel para fazer acontecer a sua promessa. Tá certo? Glória a Deus por isso. Mas, dando esse contexto, apresentando esse contexto, é agora que entra a questão da formação do Novo Testamento. Porque os discípulos, eles vão continuar pregando. A gente vai ver o episódio de Atos, capítulo 2, vem a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Uma hora eu vou fazer um vídeo falando sobre a questão também de pneumatologia, que é doutrina sobre o Espírito Santo, tá certo? Mas assim, e a igreja ela é revestida de poder, de autoridade, o Espírito Santo vem, fica com a igreja, está conosco até hoje, graças a Deus, e até a volta de Cristo, estaremos aí com o Espírito Santo em nossas vidas, tá certo? E aí, acontece exatamente isso. Os cristãos continuam pregando, continuam ensinando, a igreja vai crescendo no poder do Espírito, a igreja vai crescendo, e
acontece que a Bíblia que eles usam, porque eles usam as Escrituras, você vai ver nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, né, nos próprios evangelhos, quando Jesus está ensinando, você vai perceber, até também nas epístolas de João, né, que todo ensino, ele tem uma aplicação bíblica. Eles não falam da cabeça deles, eles têm sempre um versículo bíblico, um texto bíblico, aliás, que reforça que Jesus é de fato Cristo. O Antigo Testamento continham promessas, aliás, contém, né, as promessas sobre o Cristo, sobre o Messias, que se cumpriu em Jesus Cristo. Então eles mostravam para aqueles que os ouviam que Jesus Cristo era aquele cujo Antigo Testamento, ou seja, os textos do Antigo Testamento, Moisés, os profetas, falavam. Jesus era exatamente aquele Messias prometido. E assim eles ensinavam e pregavam segundo as Escrituras do Antigo Testamento. E assim vai se formando a ideia, o pensamento cristão, né, gradativamente. Porém, sobre as doutrinas cristãs, eles vão aprendendo através da oralidade. As doutrinas cristãs, elas vão sendo feitas sem nada escrito, queridos, né? Ou pelo menos nós não temos nada escrito em condições de texto canônico que atestam, né, esse movimento as primeiras décadas da igreja. O que acontece é que os estudiosos dizem que a primeira epístola que a gente conhece dos livros que a gente tem, porque o Novo Testamento são 27 epístolas, certo? São 27 cartas. Dessas 27, né, pelo menos 13 são atribuídas ao apóstolo Paulo, né? E aí a gente vai ver que essas cartas, elas demoraram para começarem a ser escritas, né? O que nós temos na Bíblia, alguns dizem que a carta mais antiga é Tessalonicenses, alguns vão discordar, dizer que a mais antiga que nós temos é Filipenses, né? Então, assim, há uma divergência, né? Então, nós não temos uma convicção absoluta, nós temos uma hipótese de quais seriam as primeiras epístolas que temos, as mais antigas entre a estrutura dos livros do cânon do Novo Testamento. E seja como for, essas cartas foram escritas só lá para o ano 50, né? Anos 50, 52, depois de Cristo. Você entende? Pelo menos aí uns 20, né? Vamos colocar aí 20, 22, 23, 25 anos depois que Jesus ascendeu aos céus, né? Muito tempo, né? Então quer dizer que a igreja ficou 20 anos, 25 anos sem nenhum escrito canônico. Pelo menos nós não temos. Se existiu algum, não chegou até nós. Tá entendendo? Se existiu alguma carta ou escrita, não chegou até nós. As mais antigas que nós temos aí, se for Tessalonicenses, por exemplo, se for a primeira epístola mais antiga que nós temos na Bíblia, ela foi escrita lá por volta dos anos 50 e pouco pelo apóstolo Paulo. Ou seja, 20 anos, 25 anos depois que Jesus ascendeu aos céus. O primeiro evangelho que nós temos, a tradição diz que o evangelho mais antigo é Mateus. A tradição diz isso, a tradição da igreja. Alguns estudiosos vão ter alguns motivos para dizer que Marcos escreveu antes que Mateus. Então, eu vou seguir a tradição no meu vídeo, tá? Eu acredito que Mateus tenha sido o mais antigo, o primeiro evangelho a ser escrito. Só que Mateus escreveu esse texto, não tem uma certeza absoluta da data, tá? Mas os estudiosos colocam entre o ano 54, tá, ao ano 62 depois de Cristo. Isso aí vai dar também de 25,
né, mais ou menos 25 a 30, 32 anos depois que Jesus subiu para o céu. Então, o primeiro evangelho que fala sobre Jesus, o primeiro evangelho escrito, né, evangelho, lembrando que significa boa notícia, do grego, evangelho significa boa notícia. O primeiro evangelho a ser escrito, segundo a tradição, foi Mateus, teria sido escrito só entre os anos aí 54 até o ano 60, 62 depois de Cristo. Ou seja, se Jesus ele foi à cruz com 33 anos de idade, né, nós vamos colocar aí pelo menos esse evangelho foi escrito uns 30 ou 35 anos depois que Jesus ressuscitou. Você entende isso? Então a igreja ficou sem Novo Testamento, sem nenhuma carta do Novo Testamento, pelo menos 30 anos. E as outras epístolas foram sendo escritas aos poucos. A última delas foi o Apocalipse, escrito por João, né? Entre os anos 95 ao ano 98, 99 depois de Cristo. A gente não tem uma exatidão. Alguns autores apontam uma data mais próxima, né? Todos eles, e uns para mais, outros para menos. Mas a ideia aqui é só mostrar para você que a igreja ela ficou sem nenhum tipo de escritura do Novo Testamento, tá? Neotestamentária, por pelo menos 30 anos. 30 anos só usando o Antigo Testamento para pregar, cheios do Espírito Santo e construindo a tradição cristã, a tradição, né? Por meio da oralidade, dos ensinos verbais, orais, ok? Isso é importante você saber, né? Dá a impressão, algumas pessoas acham que Mateus foi vivendo e já foi escrevendo o Novo Testamento e tal. Não, demorou bastante tempo. Bom, em algum momento eu farei algum vídeo falando sobre os evangelhos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas, né? E o evangelho de João, distintamente desses três. Estarei falando um pouquinho sobre alguns conteúdos da carta e a gente tem muito vídeo para fazer, mas sempre de uma maneira de degustação, tá? Não dá para a gente se aprofundar em vídeo de internet. Por isso que meu conselho compre livros, bíblias boas de estudo, se aprofunde no ensino, no conhecimento e, se possível, faça a inscrição em um instituto bíblico ou em uma faculdade, se aprofunde no conhecimento, tá bom? Isso é muito bom para a gente que gosta da palavra de Deus, que vive na igreja. Isso é importante para nosso crescimento, beleza? Bom, jamais seremos os retentores de toda a verdade, viu, queridos? Lembre-se disso. O que nós trabalhamos aqui são com datas aproximadas, né? O que falamos aqui são fruto, aliás, de muitos estudos realizados por diversos eruditos do mundo todo. Então, é um trabalho que não cai assim do céu, é uma coisa construída e a gente vai aprendendo, cada vez que a gente estuda, a gente vai aprendendo mais, tá bom? Bom, então fique claro que o Novo Testamento ele surge aí, tá? Agora, interessante que essas cartas, elas não estavam unificadas. Lembra lá do vídeo do Antigo Testamento? Depois você assiste para você ver como foi a formação do Antigo Testamento. O Novo Testamento acontece mais ou menos parecido. As cartas não estavam unificadas. Elas não tinham imprensa, lembrando disso. As cartas eram escritas à mão, haviam copistas. Havia uma seriedade em fazer essas cópias. Lembrando que nós não temos nenhum original hoje. Tudo que nós temos hoje é cópia da cópia da cópia, tá certo? Que a igreja teve a incumbência de resguardar, de guardar, de proteger para não sofrer adulterações e o texto manter-se fiel, tá? Que fique claro nisso. Então, a Bíblia, você pode confiar nos textos bíblicos. Em algum outro momento falarei sobre essa questão da fidelidade dos textos bíblicos, tá bom? Bom, mas olha só, a igreja teve que organizar esses textos, porque eles eram escritos separados, em cartas. Em algum momento, né, você estudando o Novo Testamento, você vai perceber que os apóstolos escreviam cartas e entregavam às igrejas para serem lidas. Então, algumas cartas as cartas eram passadas de igreja a igreja para que nas reuniões
eles lessem a carta. Paulo escreveu para a gente. Então o presbítero pegava aquela carta que recebeu de Paulo e lia para a congregação. Aliás, é por isso que talvez a Epístola aos Hebreus, lembrando que a Epístola de Hebreus, o autor é desconhecido. Quando você ouvir alguém dizer, não, acho que foi Paulo, acho que foi Apolo, não, acho que foi Priscila e Áquila que escreveram, eu acho que foi Barnabé. Quando você ouvir esse tipo de coisa, lembre-se que é uma especulação. Não conhecemos o autor da carta aos Hebreus, tá? Que fique claro isso. Mas é interessante que na Epístola aos Hebreus está escrito, não deixem de congregar, né? Como é o costume de alguns. E é interessante porque, além do estímulo ao amor, à comunhão, às boas obras, que o próprio texto diz, existe um fator aí determinante, que é o ouvir a palavra de Deus, né? As cartas, até o Antigo Testamento, quando era lido, né? Ali mesmo, os textos do Antigo Testamento e as cartas dos apóstolos que eles tinham, eram lidas nessas reuniões, era importante para que as pessoas pudessem ouvir, né? Ouvir. Por isso que em Romanos 10:17, Paulo escreve, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque as pessoas não tinham a epístola na mão, a carta, como a gente tem hoje. Hoje é gostoso, né? Você tem a Bíblia aí na mão, um aplicativo, Bíblia impressa, Bíblia digital, várias traduções e versões da Bíblia. Quer dizer, hoje está na mão com açúcar. Naquela época, o pessoal não tinha na mão. Tinha que ouvir e guardar aqui na cabeça e deixar descer no coração. Tá certo? Então, aí o que acontece? Termina a Era Apostólica, acaba o século I, né? Aí a gente entra no século II. Aí vem o período da patrística. A gente vai fazer um vídeo falando sobre patrística também, que é o período dos pais da igreja. É o nome que se dá aos bispos da igreja, os primeiros bispos que foram importantes, mas não só aos bispos, mas também ao conteúdo que eles produziram, tá? Seu conteúdo contra as heresias, né? Eles lutaram muito contra os gnósticos nos primeiros séculos. Havia uma dificuldade, porque a filosofia grega, eram diversas correntes filosóficas que juntavam com o pensamento cristão, transformando isso numa gnose, sabe? E aí levava as pessoas a ter certas ideias sobre o cristianismo, que tinham que fazer concílios entre os bispos para determinar se aquele pensamento era válido ou não, né? E quando não era válido, era colocado como uma heresia. Então você vai ver vários homens de Deus nesse período, vários bispos, mestres, né, da fé, do Novo Testamento, lutarem contra essas heresias e escreverem, inclusive, cartas combatendo essas heresias, né? Então, você vai achar muito isso no período dos pais da igreja, que são os século II, século III, até meados do século V, você vai encontrar esse período, né, patrístico, tá certo? Dos pais da igreja. Então, eles vão, inclusive nessa época, desenvolver também a teologia, né? Tem no vídeo sobre Trindade, você pode assistir esse vídeo, você vai ver que foi Tertuliano, o primeiro a dar o nome, né, sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro que usou o nome Trindade, porque a palavra Trindade em si não está na Bíblia, enfim. Bom, mas aí é interessante a gente observar que muitas cartas surgiram nesse período, gente. A igreja, ela estava espalhada no mundo todo e não tinha uma liderança central, tá? Essa coisa de haver um bispo, né, central, né? Isso aí é um assunto para eclesiologia, uma matéria chamada eclesiologia que vai tratar sobre a história da igreja e a sua liderança, sua formação, né? Então, no começo não tinha uma igreja centralizada, né? O Papa, essas coisas, não existia. Isso aí é a coisa que vai sendo construído. Essa organização, a igreja, conforme o tempo passa, ela vai se organizando, ela vai se estruturando também na sua hierarquia. O que havia, após o período dos apóstolos, eram os bispos. Sim, os bispos não eram respeitados, e os presbíteros, mas eram
bispos e presbíteros espalhados para todos os cantos. Lembrando que no primeiro momento, a palavra bispo e presbítero, ela serve para a mesma coisa, tá? Bispo é tipo supervisor, o nome significa mais ou menos isso, e presbítero significa ancião, né? A palavra presbítero é ancião, tá? E a função deles era o quê? Era pastorear, né? Pastor é o nome genérico, tá? Que se dá a bispo e presbítero. Muito bem. Aí o que acontece? As cartas iam circulando entre as igrejas. Mas é interessante que quando você lê os estudiosos, né, uma vasta historiografia da história da igreja, que é uma matéria sensacional, história do cristianismo, é maravilhoso, amo muito essa disciplina, você vai perceber que chega em um momento, lá pelo século IV, e isso já quase no fim do século IV, a igreja ela já estava se unindo ao Estado. Tá? O Estado que eu falo é o Império Romano, que ainda estava de pé. O Império Romano ele só vai cair no ano 474 depois de Cristo. Né? Então a igreja, isso aí é um vídeo para um outro assunto também, né? A igreja ela sofria muitas perseguições no início, né? Do século II, século III, mas quando chega lá no século IV, no início do século IV, o Constantino ele dá uma permissão para a igreja poder respirar, que é o Edito de Milão, no ano de 311 a 313, mais ou menos, o pessoal calcula essa data aí. Depois vai ter o Concílio de Nicéia, em 325, onde a igreja vai se organizar um pouco mais. E depois vão tendo outros concílios, até depois da morte de Constantino, enfim. Aí, né, vão ter bispos ali que vão se unindo e também os imperadores que vão aparecendo, né? Alguns deles são anticristãos, mas outros são completamente cristãos, até que chega um momento que a igreja ela ganha um espaço e ela se torna a religião oficial do Império Romano. Aí eles vão fazer a união dos bispos da igreja e eles vão fazer um concílio que vai durar de 8 a 10 anos para definir, gente, quais eram os livros que a igreja deveria ter como livro inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tinha muita epístola, gente. Você pensa que tinha só 27, que você tem hoje, os 27 do Novo Testamento, os 27 livros, as 27 epístolas? Não, eles tinham mais de 50 epístolas. Era muita coisa. É o que nós chamamos de apócrifos, pseudepígrafos, tudo misturado ali. E muitas igrejas usavam esses livros para pregar, né? É isso mesmo. E, inclusive, quando eles fazem esse concílio, eles vão... Aí vem a palavra cânon, que significa regra... Ou melhor, eu sempre uso a palavra regra. Régua. É uma régua ou uma vara de medir. O nome mais certo é vara, tá? Vara de medir. Vão passar pelo crivo para ver se aqueles livros são autênticos, o seu ensinamento é inspirado pelo Espírito Santo ou não. E aí eles começam a fazer nesse concílio de bispos dar uma peneirada nesses livros, né? Que tinha muita coisa ali inserida que não era de fato totalmente inspirado, né? Servia como literatura cristã, mas não como livro inspirado por Deus, né? Sendo palavra de Deus. Então, nesse concílio de Cartago, no ano 397, gente, 397 depois de Cristo, finalmente eles chegam aos 27 livros. Só os 27 que você tem permanece. Só no ano 397 é que você vai ter o Novo Testamento formado, canonizado. Foram tirados epístola de Barnabé, que estava na Bíblia, né? Enfim, várias outras epístolas, livros que tinham, foram tirados fora e hoje é encontrado na literatura como livros apócrifos ou pseudepígrafos, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Qual que era o critério? O critério para se aprovar a sua inspiração, ou seja, a doutrina tinha que ser conforme os ensinos dos apóstolos, segundo a tradição. Esse era o critério. Segundo, a autoria tinha que ser apostólica, com exceção de Hebreus, por conta do seu conteúdo. E tinha que ser uma carta, né, uma epístola que era aceita por todas as igrejas daquela época. Tá? E assim se formou o Novo Testamento,
Só temos esses 27 livros certinho depois do ano 397, tá bom? Assim se deu a formação da Bíblia do Novo Testamento, tá certo? E graças a Deus, palavra de Deus viva e eficaz, como disse o apóstolo Paulo, né? Que transforma nossas vidas e aponta para o Cristo, o Senhor da nossa história. Bom, uma dica de leitura é um livro chamado Introdução Bíblica, de Norman Geisler e William Nix. É publicado pela editora Vida, já falei, né? Fica a dica aí para você. Gente, obrigado. O vídeo é longo, mas importante. Um abraço, até o próximo vídeo aqui, se Deus quiser, da nossa degustação. Não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha e dá um joinha aí para fortalecer a gente. Abraço, até a próxima.